isso, Vitor, se apresente e apenas uma pincelada aqui. Bom, prazer enorme estar de novo com o pessoal, essa gente boa de Feira de Santana, essa gente da Voz de Israel, da Rádio Cidade FM. Bom, galera, essa é a minha terceira vez aqui no programa, né, Djalma? Acho que eu já sou um pouco da casa. Eu falei, né, que você é querida aqui em Feira, né? Não só você, cara, mas o pessoal da Stand Voz. Que bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais aí, né, sobre o Estado de Israel em si, né, a formação dele, como atua o Estado de Israel no cenário internacional, né? E também já deixando um convite para os dias 17 e 18, né? Vamos fazer um evento aí junto com a Faculdade Anísio Teixeira, mais aberto a todos aí que queiram participar, né? Como a amiga Eliomar falou, via online, né? Infelizmente, acho que a correria do dia a dia ainda não propiciou que a gente pudesse estar aí presencialmente, mas o Miguel Eliomar está empenhado aí, eu acho que a gente arranja um tempo na agenda, né? E aí, dia 17 e 18, agora de maio, semana que vem, né? Estarei aí falando com vocês via online, em 2 sessões, né? Terça-feira, eu falarei de 3h30 às 5 da tarde, depois de 5h30 da tarde depois de 7h30 da noite até às 9, né? Eu vou falar sobre Israel, uma abordagem das relações internacionais, onde a gente vai esmiuçar um pouco daquilo que a gente vai começar a tratar hoje, né? Que é entender o Estado de Israel a partir de uma visão de direito internacional, de relações internacionais, uma visão mais técnica, mas sem deixar de ser uma visão atenta, né? Ligada no mundo real. E vai ser um prazer, né? Eu vou estar de terça-feira com vocês, o amigo Eliomar já tem todos os dados aí, eu acho que as pessoas mais próximas podem entrar em contato com ele, que ele repassa aí, link de inscrição, o link da aula. E na quarta-feira é a vez do professor Estevam falar com o pessoal aí, essa gente boa. O professor Estevam Bernardino vai falar sobre a formação do Estado de Israel, sobre um panorama histórico e político. Enquanto eu vou falar de Israel a partir de uma abordagem de relações internacionais, direito internacional, o professor Estevam Bernardino vai falar a partir de uma perspectiva mais política e também uma versão mais política e social do Estado de Israel, né? Histórica e política. Então, vamos lá. Pois é, e você pode participar através do 9824-8600. 9824-8600. Fábio, quer fazer a primeira pergunta? Ter esse privilégio? Quero desejar uma boa noite ao Vitor e parabenizar por esse tema e esse assunto que é bem importante, ele mergulha nesse assunto, nesse tema, e parabenizar por estar aqui conosco nessa noite no programa A Voz de Israel. Na verdade, chegou aqui uma pergunta para nós. Olha aí, fertilizado. A minha primeira pergunta, já que hoje ele vai responder exclusivamente, não é perguntas relacionadas a Israel. O amigo Vitor, você acredita, essa é uma pergunta até simples da minha parte, você acredita que nesses últimos 3 anos, vou colocar 3 anos por conta da pandemia, vamos colocar 2020, 2021 e 2022 agora, que já está praticamente no meio do ano. Nesses últimos 3 anos, por conta da pandemia, a nação de Israel, pelo que você tem acompanhado, ela continuou a evoluir ou ela, também como outras nações, ela deu uma paralisada, ou essa questão de evolução, de crescimento, até mesmo crescimento, digamos assim, voltado para a questão científica, voltado para a questão também tecnológica. Israel continuou desenvolvendo ou essa pandemia também travou Israel nessas questões? Boa pergunta. Uma boa pergunta, agradeço aí o amiga que tenha feito essa pergunta, agradecer o tempo aí para nos ouvir.
A gente tem que entender, em primeiro lugar, que Israel é um polo de inovação tecnológica, é um polo de vanguarda no que diz respeito à medicina, né? Mas, mesmo assim, não escapa das primícias da economia, né? É óbvio que a questão do coronavírus colocou em xeque muito do que a gente conhecia no que diz respeito à economia, das nossas relações econômicas, de fato. E se nós formos observar, Israel é um estado pequeno, né? Você consegue atravessar Israel em um dia de viagem, o que é impossível, né? Pensando na questão do Brasil, por exemplo. Eu estou em Belém do Pará, e um dia de viagem eu chego com sorte no Ceará, né? Passo pelo Maranhão, pelo Piauí, mas em um dia de viagem, mesmo eu saindo daqui sem parar para nada, não chegaria até a Bahia, por exemplo. É algo que Israel é absolutamente perfeito de se pensar, né? E, por outro lado, essas questões colocam Israel justamente numa posição em que precisa aprofundar o que diz respeito à sua cooperação econômica, né? E, nesse quesito, faz muito sentido Israel ser um país muito avançado no que diz respeito à sua economia, a um polo de cooperação internacional, também na área da saúde, né, que eu já tinha dito anteriormente. Mas o mais interessante é que, se nós formos pegar as pesquisas de desenvolvimento de vacinas, de tratamentos contra a Covid, o Estado de Israel se faz presente, seja com as universidades israelenses, que são de ponta, os investimentos ali contidos são de suma importância para pesquisa e desenvolvimento, né? Mas também no que diz respeito à propagação da tecnologia, né, do bem que é feito através dessa cooperação, né? Então, Israel foi um dos primeiros países a vacinar sua população, a promover uma campanha de vacinação ampla e restrita. Israel também esteve à frente de campanhas para doação de vacinas, né? Antes que se falasse em um consórcio internacional para a distribuição de vacinas, Israel já tinha tomado a iniciativa. Então, acho que, para responder o colega ou a colega de maneira mais sucinta, em síntese, é assim: a gente não pode entender o Estado de Israel separado desses dois pontos, né? Mas, de outro lado, a gente também não pode entender que Israel, como um país como qualquer outro, sofreu as consequências, né, da Covid, enquanto mazela social, traz mazela econômica também. Mas a recuperação tem sido boa, né? A recuperação tem sido interessante para o Estado de Israel, né? Bom saber disso, né? Tem mais alguma pergunta aí, Fábio? Do ouvinte, né? Tem sim. Israel, ela é, na sua opinião, a Claudiana estava falando a gente, no bairro do Ponto Central, perguntou se Israel, na sua opinião, é uma referência na questão tecnológica, está, assim, na sua opinião, em que colocação, digamos? Segundo lugar, primeiro lugar, países que desenvolvem essa tecnologia a cada dia, como, por exemplo, o Japão. Boa pergunta. É uma nação muito desenvolvida tecnologicamente, essas questões de celular, televisão a cada dia, o próprio Estados Unidos, a China também, mas dizem que na questão, não sei se o Vitor concorda comigo, na questão da tecnologia, o Japão realmente é uma nação que avança muito. E aí eu queria, a ouvinte queria saber se Israel está em páreo com esses países, como é que está nessa questão de desenvolvimento tecnológico, de produtos, eletrodomésticos, etc. E tal, ou Israel é um país que recebe mais do que exporta, digamos assim? A gente tem que entender, para início de conversa, que quando a gente fala de inovação tecnológica, a gente está falando de várias frentes, né? A gente não está falando somente de um ou de outro, né? E todo país que tem uma vertente de inovação tecnológica, de inovação em pesquisa muito grande, é uma nação que investe em educação. E acaba sendo uma nação que investe em educação em todos os seus estágios. Não só naquela criança que está começando, aprendendo a ler e a escrever,
mas também naquela outra ponta, aquele pesquisador que está entrando no doutorado, aquele pesquisador de pós-doutorado que precisa de recurso para levar adiante a sua pesquisa. Então, Israel é um caso de muito sucesso no que diz respeito à relação com a educação. E outro ponto interessante é que, além de Israel ter aguçado esse sentido, Israel também é um país que promove muita cooperação. Em outras palavras, eu quero dizer para você o seguinte, se nós utilizamos um celular que tem GPS, é uma tecnologia que tem trabalho israelense. Se nós vamos hoje a um hospital e nós somos tratados, nós fazemos um exame através de uma máquina de ressonância, dentro do trabalho para fazer essa máquina existe trabalho israelense. Até mesmo nossos computadores aqui, questão de segurança de dados, programas que nós utilizamos nos nossos computadores para segurança dos nossos dados, aí também certamente existe tecnologia israelense. Então, só aí eu dei 3 exemplos de áreas diferentes onde a tecnologia é usada e existe a mão de Israel no meio. Não existe um ranking, para dizer assim, para você, que posição Israel está. Mas, usando um pouco que eu sei, eu imagino certamente que Israel deve estar figurando entre os 10 a 20 países mais desenvolvidos tecnologicamente no mundo. Não é à toa que Israel é conhecido como uma startup nation, uma nação de startup, justamente porque é incutido através do sistema de educação israelense a ideia de que você tem que inovar, de que você tem que produzir, de que você tem que empreender. Então, essa questão é muito forte em Israel. E isso se faz através também da atuação do governo. E obviamente, né, vai ser até um ponto que eu vou tratar quando eu estiver falando na aula com vocês, de justamente porque o Estado de Israel entende que é importante fazer esses aportes financeiros na educação, até mesmo tendo em vista a sobrevivência do Estado, né? Então, eu acho que a resposta caminha por aí. Boa. Eu quero que você se aprofunde mais daqui a pouquinho sobre isso aí. A necessidade, né, que Israel tem em desenvolver essas tecnologias, em empreender, se dá no momento em que Israel vem enfrentando, né, que não é da agora, não é isso? Vitor, outra coisa também que eu queria entender, diz que lá em Israel existe uma diversidade, um respeito, né, com as culturas, com as religiões, e ainda é assegurado pelo tribunal. Fale mais sobre isso aí. Isso é verdade, né? Assim, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o desenho institucional e político de Israel é diferente do nosso. Nós falamos através de uma perspectiva de um país, uma república federativa, no caso do Brasil, né? Em que nós adotamos um modelo presidencialista, né? Bicameral, porque nós temos o Senado e nós temos o Congresso também. Mas, via de regra, a gente não tem um sistema parecido com o israelense, que é um sistema parlamentarista. Sem entrar muito em minúcias disso, que é uma discussão mais aprofundada, a grande diferença é que o governo de Israel é estabelecido de maneira diferente do nosso, porque lá é um parlamento, ou seja, quando você vota no primeiro-ministro, também você vota nos membros do Knesset, que seria o parlamento israelense, na verdade você está votando, você está dando um voto de confiança para que aquele partido eleja alguém que vá seguir os caminhos, vá ditar os caminhos como chefe do Executivo Nacional. Então, para isso, você precisa estar em contato com outros partidos, você precisa fazer sua coalizão de governo, que é absolutamente normal. E na composição atual do Naftali Bennett, que é o primeiro-ministro de Israel, você tem uma diversidade muito grande de partidos e de membros do parlamento que constituem a base desse governo, né?
Então, você tem árabes ali no meio do governo, você tem cristãos, você tem partidos que já trazem pautas mais atuais, como questão de meio ambiente, questão de gênero, e toda essa conformação política, através desse desenho institucional, leva a que Israel seja um Estado que respeite as diferenças, né? Até porque a sociedade israelense é uma sociedade dinâmica, é uma sociedade em movimento e transformação. Então, o governo acaba sendo reflexo disso, né? E a partir desse desenho institucional, que é diferente do nosso, é um parlamentarismo e não um presidencialismo, isso é traduzido de maneira mais clara. É isso aí. Esse é o Vitor Oliveira, é o nosso entrevistado de hoje, especialista em Oriente Médio e Direito Internacional. Você que tem perguntas a fazer sobre geopolítica, história, cultura, enfim, sobre Israel e Oriente Médio, esse é o momento. E você pode participar através do 9824-8600. 9824-8600. Fábio? Tem uma pergunta do ouvinte que acabou de chegar para nós sobre Israel, se ele acha que Israel é uma nação receptiva, aquela nação hospitaleira, bem receptiva, porque, inclusive, ele citou aqui, Leomar, que dentro da perspectiva bíblica, Jesus contou uma parábola, né, sobre como ser um bom samaritano, dando uma missão para os judeus, né? Boa pergunta aí para o Vitor. Então, ele perguntou assim, dentro dessa perspectiva, vivendo, conhecendo Israel como ele conhece, essas questões de cultura, etc. e tal, se Israel é uma nação hospitaleira, receptiva, é uma nação que sabe a respeitar os espaços, sabe receber as pessoas que vêm de fora. É com você, Vitor. Show! É uma questão que eu digo sempre para qualquer pessoa que a gente acaba encontrando, vez ou outra, uma pessoa que não sabe distinguir o que é uma crítica ao Estado de Israel e o que é como posso dizer assim, o que é uma crítica ao Estado de Israel e também o que é antissemitismo, o que é antissionismo, que são situações totalmente diferentes e são crimes, né? O antissemitismo é crime. E, enfim, eu retomo essa pergunta do colega fazendo uma pergunta que eu acredito que eu também já falei anteriormente aqui, outra participação no programa. Essa é uma questão sobre o estado hospitaleiro. Diga assim, em qual dos países do Oriente Médio existe um parada LGBT? Qual país do Oriente Médio você pode criticar o governo, criticar a religião daquele Estado e não sofrer nenhuma represália? Então, eu digo assim mesmo. Você vai numa agência de turismo hoje, você vai ver, vai ser ofertado a você mais pacote de turismo para conhecer Tel Aviv, para conhecer Jerusalém, ou para conhecer Beirute, para conhecer Doha, para conhecer Riad, enfim, eu acho que eu respondo a sua pergunta com outras perguntas, né? E o André, que esteve aqui em 2018 e 2019, todo mundo pôde comprovar exatamente isso que o Vitor falou, né? Uma pessoa foi bem acolhida aqui pelo pessoal de Feira de Santana, e ele também gostou muito daqui da cidade, gostou muito do pessoal. É como se a gente já se conhecesse há muitos e muitos anos. Olha, pessoal, esse é o judeu, né? Um judeu é isso aí que vocês estão vendo. Então, uma coisa é a pessoa ouvir falar, né, Vitor? E outra coisa é a pessoa que convive com os judeus passar isso para você, que foi o caso do Vitor. A Sabrina também, a Sabrina Abreu, que esteve aqui em 2018, também falou a mesma coisa aqui em feira, que o Vitor falou. E quando o André veio, todo mundo, de fato, comprovou isso que o Vitor acabara de falar. Lá em Israel, a mesma coisa. E aí, tem aquela questão também que o israelense, ele respeita demais e gosta muito do povo brasileiro. Eu gostaria que você até falasse isso aí, Vitor. Tem pessoas que duvidam disso, né? Então, eu gostaria que você falasse.
Assim, o brasileiro, às vezes a gente não se dá conta, né, de uma questão muito importante, mas o Brasil, tanto a diplomacia do Brasil, quanto até a própria visão que o mundo tem do Brasil, é uma visão positiva. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Por que é muito bom? Porque o brasileiro é lido como sinônimo de coisa boa, sinônimo de alegria, sinônimo de felicidade. Brasileiro é festeiro. Brasileiro é festeiro, né? Mas assim, então o povo israelense tem essa visão do Brasil e também tem uma visão muito próxima do Brasil, porque o Brasil tem uma das maiores comunidades judaicas fora de Israel. Então também ajuda muito isso, né? Também tem essa questão também que é muito importante no que diz respeito a essa percepção que eles têm a respeito do Brasil, né? E o que é muito bom, né? O que é muito legal, porque é sempre bom a gente estar, como país, nós temos essa aproximação, né, de uma nação que está na vanguarda, como eu já disse anteriormente, de questões educacionais, questões de tecnologia, né, questões de inovação também. Então, é sempre interessante, né, a gente se valer essa nossa característica tão boa, né? O povo brasileiro é uma maravilha, né, cara? Eu quero aproveitar e mandar aí um alô para o gerente da Visan Calçados, que tem uma admiração profunda pelo trabalho da Stand Voz Brasil. Quero até te contar algo aqui, Hugo. Ele está à nossa escuta. Veja só, quando vocês começaram a enviar os vídeos na operação, naquela guerra que houve, né, no ano passado, da operação Guardiões das Muralhas, vocês começaram a trazer a realidade, vocês começaram a mostrar o que de fato estava acontecendo em Israel, enquanto grande parte da mídia brasileira estava distorcendo os fatos e falando o que bem queria. E eu não sabia, eu mandei para ele, mandei para o pessoal lá da Visan Calçados, e de repente eles começaram a divulgar esses vídeos, e depois eu comecei a receber boas notícias, né, de pessoas que tinham uma visão totalmente distorcida do conflito entre israelenses e palestinos, e agora começou a compreender a visão do que de fato estava passando lá, a realidade do conflito, né? Entenderam que Israel não comete genocídio de jeito nenhum, entenderam que o conflito não é com os palestinos, mas sim com as organizações terroristas. Então, o trabalho que vocês fizeram trouxe muitos frutos aqui para a cidade. Então, por isso eu queria te revelar isso aqui ao vivo e aproveitar esse momento aqui que ele acabou de mandar uma mensagem aqui que está à escuta do programa. Então, que vocês continuem fazendo esse excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo, porque aqui em Feira de Santana vocês têm colhido muito e muitos frutos, que é levar a realidade do conflito e mostrar o que é Israel de verdade, diferentemente do que grande parte da mídia tem nos mostrado. Você também pode participar enviando a sua mensagem através do 9824-8600. Tem pergunta aí, Fábio? Tem mais uma pergunta. Vamos lá. Quem pergunta é o Rodrigo, ele pergunta o seguinte: existe uma boa relação econômica hoje entre Brasil e Israel? Boa. Uma relação, uma aliança forte com relação à economia, economicamente falando? Você pode repetir um pouquinho a pergunta? O finalzinho eu não peguei. O ouvinte perguntou se existe uma ligação, uma aliança mais aprofundada na questão da economia, economicamente falando, entre Israel e Brasil. Se existe uma aliança, se existe uma ligação forte na questão da economia entre as duas nações, essa questão relacionada à importação, exportação, troca, alguma coisa parecida, se existe realmente algo concreto, economicamente falando, entre Brasil e Israel. Tem, com certeza. A gente tem que entender, em primeiro lugar, que, enfim, né, se a gente para e olha o mapa do Oriente Médio, o mapa assim da questão do Oriente Médio, aquela parte da Ásia ali,
e a gente se reporta um pouquinho a história do Brasil, né, enquanto nação e enquanto país que está inserido no ambiente internacional, a gente vai ver que o Brasil, felizmente, o Brasil tem uma relação muito boa com países árabes também. Então, é inegável que o Brasil tem uma aproximação com os países árabes muito grande. E isso é bom, isso é muito interessante. Porque o que acontece? Eles são maioria, né? São maioria, não, obviamente, são países muito mais tem muito mais países árabes, né? Muçulmanos, Israel é só um. Então, o que acontece? É óbvio que o Brasil, por essas questões, tem uma aproximação com esses países árabes, né? Eles são, por exemplo, os maiores compradores de proteína animal do Brasil, por exemplo, entende? Mas não quer dizer que Israel também não seja um grande parceiro do Brasil. O Israel é um baita de um parceiro do Brasil, né? Obviamente que, assim, a gente não vai comparar a balança comercial do Brasil com Israel e a balança comercial do Brasil com outro país árabe, por exemplo, até pela população de Israel, né? Mas, assim, o Brasil também tá na frente no que diz respeito à produção de alimentos kosher, então, com alimento que os judeus comem, né? Com processo de preparação própria da cultura judaica. Assim como o Brasil também está na questão da preparação do alimento para o muçulmano, né? Então, assim, o Brasil e Israel são países amigos, são países que nutrem uma relação muito boa, né? E na economia também. E, assim, é óbvio que não é uma questão muito mais ampla por esses motivos, por motivos geográficos, por motivos populacionais, né? Mas, na medida do possível, né, Brasil e Israel são países que andam de mãos dadas. Ótimo. Eu queria até te fazer uma pergunta sobre a questão do exército israelense. Que algumas pessoas acreditam que o exército é só para formar soldados e preparar para a guerra. Mas lá dentro existe, segundo o que eu ouço dizer, né, que é uma indústria de empreendedores, ou seja, forma verdadeiros empreendedores. É mito ou é verdade isso, Vitor? Eu gostaria que você se aprofundasse mais. É mais pura verdade, né? E, assim, porque o que acontece? Existem casos em que você tem que servir ao exército israelense, tal, nem que seja por um tempo, e lá dentro você não só vai saber de questões de âmbito militar, e assim você vai ter contato com inúmeras outras tecnologias, formas de saber, de pessoas de diversos países que servem na IDF também. E para Israel também é uma forma de utilizar Forças Armadas como também um meio de propagação de conhecimento. Então é muito interessante, é muito importante a gente ter isso em mente, né? Para que a gente não se detenha, né? Essas questões assim de ficar pensando, poxa, né? Mas Israel, né, comete isso, Israel comete aquilo outro. Enfim, né, são outras questões, mas assim, é um raciocínio muito certo. 23 horas mais 45 minutos. Esse é o programa A Voz de Israel. E o nosso entrevistado de hoje é o Victor Oliveira. Ele é professor de Relações Internacionais e especialista em Direito Internacional. Lembrando que no dia 17 ele vai ministrar palestra na FIGHT. Então, procure se inteirar mais aí sobre essas informações, porque promete, dia 17 promete, dia 17 e 18. E você pode continuar participando através do 9824-8600. Repetindo, 9824-8600. Fábio, tem alguma pergunta ou algum ouvinte aí? A ouvinte Lília está ouvindo a gente lá em São Paulo, pela internet, uma amiga pessoal, ouvinte também do programa. Ela perguntou o seguinte, qual é hoje a maior potência
na questão de comercialização em Israel. Se existe algum produto específico hoje que Israel mais negocia, mais exporta, alguma coisa parecida, existe esse produto, na questão, a nível de algo assim, como se fosse aquele carro-chefe. Existe hoje em Israel esse produto? A gente pode dizer assim, né? É aquela questão, quando a gente fala assim, de produto está no topo e tal, isso varia muito de país para país, né? E assim, do que é necessário para aquele país, por exemplo. No que diz respeito a parceiros comerciais de Israel, eu diria que Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, enfim, Bélgica, esses países assim, né? E aí o que acontece? Obviamente que, como qualquer país, é inevitável, né? A questão de pecuária, a questão de agricultura, né? No que diz respeito à tecnologia, Israel tem muito que diz respeito à tecnologia militar, né? A tecnologia médica também, né? A indústria farmacêutica israelense é muito forte, é muito uma de ponta, né? Então eu diria para você que deve seguir essa linha aí, né? Pois é, pessoal. Esse é o programa Voz de Israel, e esse é o entrevistado Vitor Oliveira. Mais uma vez, ele é especialista em assuntos relacionados ao Oriente Médio. No caso, ele é professor de Relações Internacionais. Nos dando aqui a honra, né, da sua presença aqui online, virtual, para compartilhar mais aí esse conhecimento que a gente vem falando aqui direto, né, sobre Israel. É Belém do Pará, né, Vitor? Belém do Pará, estamos aqui em Belém do Pará. Paraense. Você se dedica exclusivamente a esse assunto ou você tem outra atividade paralela? Então, eu na realidade, desde o início da minha formação, eu sempre me dediquei ao Oriente Médio. É óbvio que dentro das relações internacionais eu sempre me foquei na análise teórica. Então eu sempre busquei e busco fazer análise de relações internacionais calcada na teoria. E para isso a gente se apoia em teorias da geopolítica, a gente tem que entender também de ciência política, a gente tem que ter um bom conhecimento de idiomas estrangeiros para que a gente consiga ter visões diferentes sobre o mundo. E assim, né, o mundo das relações internacionais é o mundo tal qual ele é, né? O nosso campo de estudo é o mundo. Então, imaginem a amplitude do mundo com as suas culturas, com os seus costumes, com as suas especificidades econômicas. Esse é o campo de estudo das relações internacionais e essa é a área pela qual eu me apaixonei e, como internacionalista, me dedico diariamente a tentar entender, nem que seja a ínfima parte disso, né? Aqueles amigos que forem participar, seja das minhas aulas na terça-feira, seja as do queridíssimo professor Estevam na quarta, que também é internacionalista, assim como eu, vocês vão ver que a gente vai tratar de Israel sobre diferentes pontos de vista, mas sem nos distanciarmos das relações internacionais. Então, em um determinado momento da minha fala, eu vou explicitar mais as relações internacionais enquanto ciência, enquanto campo do saber, né? Então, é bem interessante, eu até deixo o convite aí, se tiver alguém ouvindo e que ainda esteja um pouquinho em dúvida, sobretudo aquele pessoal ali do ensino médio, ou que já terminou o ensino médio e não sabe muito bem o que estudar na universidade, né, na faculdade. Quem tiver interesse aí, eu vou tirar um tempinho para tentar explicar ali que bicho de 7 cabeças é esse chamado Relações Internacionais. Ótimo.
Nós estamos em 23 horas e 51 minutos. Quem está à nossa escuta também é Anne, aí no Caseb. Que Deus continue te abençoando muitíssimo aí. Ela que é namorada de Hugo, né? O presidente ali da Isan Calçados, gerente, na verdade. Soube hoje que ela está à nossa escuta. Então, um abraço aí para você, Anne, e para toda a sua família. E vamos de pergunta, né? Que o tempo não nos espera. Vitor, o que é que você vai falar mais na terça-feira? Fale um pouquinho aí, só para deixar o pessoal curioso, né? Bom, vamos lá, né? Então, a minha proposta é que quando a gente começou a pensar do evento, né, a gente queria falar realmente de Israel, mas falar de Israel sobre um ponto de vista mais técnico, mas sem deixar de falar do Estado de Israel como ele é, um Estado dinâmico, um Estado moderno, um Estado que está presente nas organizações internacionais, é um Estado plural. Então, a gente sempre tentou partir desse pressuposto, né, dessa premissa. E na terça-feira, né, seja de 3h30 às 5 da tarde, seja de 7h30 da noite às 9, eu vou falar de Israel, uma abordagem das relações internacionais. Então, dentro da ementa do que eu vou falar, eu preparei uma fala para trazer para vocês. Em primeiro lugar, explicar as relações internacionais enquanto ciência, para vocês entenderem que game é esse aí que a gente vai jogar para entender Israel. Aí me apoiando também em elementos do direito internacional, para que nós possamos identificar por que Israel é um Estado, por que não faz sentido nós dizermos que Israel é um Estado ilegítimo, quais são os elementos constitutivos de um Estado que Israel possui, né, os elementos de legitimidade e como isso se dá no mundo das relações internacionais. Então, eu vou fazer uma breve explanação de alguns temas e teorias de relações internacionais que vão ajudar o participante a entender como as relações internacionais compreendem o Estado de Israel, né? Sobre que prisma as relações internacionais se assentam para fazer essa análise. Então, esse é meu objetivo, seja de 3h30 às 5, seja de 7h30 às 9. Promete, a palestra promete. Vitor, as suas considerações finais, estamos chegando ao final de mais um programa Voz de Israel. Lembrando que a gente também está aqui às terças-feiras, às 20 horas. O Volney ainda continua de férias, por isso que você está vendo a gente quieto, sem resenha. Está na vida boa, né? Mas retorna em breve, assim nós esperamos, para aquelas resenhas que a gente costuma realizar aqui. O Vitor já sabe, mas ele ainda não pegou ainda a bancada aqui no dia da resenha. No dia que ele pegar, ele vai entrar na resenha também. Obrigado, né, Fábio? O Fábio está aqui dando risada. Vitor, com você, suas considerações finais. Obrigado, sua participação, que agradeço de ter participado com você, meu amigo. Aprendemos muito aqui, viu? Muito bom, muito bom. Eu só tenho a agradecer a vocês aí da Rádio Cidade, do programa Voz de Israel, ao amigão querido Eliomar. Bom, minha terceira vez aqui, né? Então, né, posso pedir música já, eu acho. É verdade. Mas, enfim, galera. O São Paulino pede música. Olha aí. Eu tô feliz. Eu tô feliz porque eu sou de Belém, né? E eu sou torcedor do Paysandu. Olha! E o Paysandu domingo eu fui ao estádio. O Paysandu não jogou bola, o Paysandu deu um show de futebol, ganhou de 4. Olha aí! E eu tô mais feliz ainda porque hoje o rival do Paysandu, o Remo, foi eliminado da Copa do Brasil. Então eu tô duplamente feliz. Que legal, você me trouxe a informação que eu queria, porque eu sou cruzeirense, né? Não sei se a Sabrina já falou para você. Então... Ganhou nos pênaltis. Então eu tô feliz. Estou comemorando. Eu tô duplamente feliz. Mas, galera, voltando aqui ao assunto dupla felicidade. É assim,
Pessoal, é um prazer enorme estar sempre falando aqui com vocês, né? Eu que estou também no meio da educação, eu entendo que abrir um espaço para falar desses temas, para expor ao grande público, né, esses temas é sempre importante, né? Então, eu só queria agradecer a vocês aí. O amigo Eliomar tem todas as informações aí do nosso evento, então, quem prestigiar a terça, prestigie quarta também. O professor Estevam, inclusive, tá aí uma pessoa muito legal para você trazer no programa. Se você quiser, eu faço a ponte. Um rapaz, Pronto, um cara maravilha. super jovem, super mente aberta, vai adorar falar com vocês também. Ótimo, vai ser um prazer. E assim, vai ser muito legal, né? Eu espero que a gente faça esse evento, a gente já sinta como está o clima, para que a gente, né, sempre se troque ideia para um dia a gente fazer presencial, né? E Com certeza, eu quero deixar também, Eliomar, um abraço mais do que especial à colega Andréia, né, da Biblioteca da FAT, lá, que foi ela que abriu as portas, disse, olha, eu posso, tal dia é melhor, vamos conversar um tema, então é muito importante a gente também dar os créditos a ela, né? Sem ela não seria aí, eu não sei se ela está ouvindo, mas deixo aqui o meu agradecimento especial. E a todos aqueles amigos que tiraram tempo, né, para dar essa atenção para a gente, os nossos espectadores. Eu já fiz muito rádio também na universidade, eu sou sem vergonha para rádio, eu adoro, o amigo Eliomar já sabe, o pessoal da bancada aí Fábio, mais um colega aí. Então, aí é isso, galera. Quero deixar um abraço maravilhoso, grande, quente, para o pessoal, essa gente boa aí de Feira de Santana, essa gente do Brasil todo que me ouviu. E é isso aí, galera. Espero vocês terça-feira e quarta. Pois é, pessoal. Não perca, viu? A terça-feira e a quarta-feira que vocês só irão aprender. O programa Voz de Israel vai ficando por aqui. Fábio, boa noite para você e boa noite a todos os ouvintes do programa A Voz de Israel. Obrigado, Vitor. Boa noite. Boa noite.